Como vencer suas batalhas com a estratégia divina? Cansado de derrotas? Aprenda com a história de Josué como transformar suas lutas em vitórias usando a sabedoria de Deus. Enquanto você ouve essa mensagem impactante, apreciaremos a paisagem do Lago de Garda. É o maior lago da Itália e localiza-se no norte do país. Inscreva-se no canal para garantir que receberá mais mensagens edificantes da parte de Deus para a sua vida. Abra a palavra de Deus em Josué, capítulo 8, versículo 25. Olha ao teu lado e veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Se tiver, mesmo não conhecendo a pessoa, chegue perto dela. Divida a leitura. Mostra onde nós vamos ler. Está escrito assim em Josué capítulo 8, versículo 25. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Amém? Eu vou ler de novo. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Você crê na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas que São Paulo já deu para a palavra de Deus. Você que está ouvindo pela rádio à distância, junte-se a nós agora. Aplauda também a palavra de Deus. Você que está ouvindo pela internet, até fora do Brasil, na Austrália, na Europa, no Japão, você que está nos Estados Unidos, na América do Sul, ou em qualquer outro país, você que está acompanhando pela internet, glorifique a Deus conosco agora. Abra tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Olhe para o alto e diga glória, glória, glória a Deus. Vamos levantar este louvor até o trono do Altíssimo. Pai querido, não só aqui em São Paulo, mas em toda parte, pessoas estão te exaltando e te glorificando agora. Recebe este louvor, Senhor, e sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, todo este povo quer ouvir a tua voz, a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua estratégia. Senhor, vem agora com teu Espírito Santo. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale com cada vida aqui presente. Fale com quem está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Poder se assentar, igreja. O general Josué, do antigo exército de Israel, é considerado até hoje um dos mais brilhantes estrategistas de guerra que o mundo já conheceu. Josué era vencedor em todas as batalhas, mesmo lutando com exércitos maiores e mais poderosos, muito mais armados. E todo mundo admira o talento que Josué tinha para orquestrar uma batalha. Mas quando nós examinamos o livro que o próprio general Josué escreveu, nós vamos ver que todas as estratégias de guerra que ele elaborava, estratégias brilhantes, na verdade, não vinham da sua própria cabeça ou do seu próprio talento militar. Mas, na verdade, eram estratégias que o próprio Deus elaborava e entregava de mão beijada para Josué implementá-las. Deus passando para o general Josué uma estratégia vitoriosa para uma guerra que iria acontecer. Olha só o versículo 1. Então disse o Senhor a Josué:
não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra, e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Nestas poucas palavras, Deus mostrou para Josué o que ele deveria fazer para vencer a guerra em Ai. E eu quero chamar a tua atenção aqui, porque uma parte do exército de Israel, pouco antes de Deus dar essa estratégia, havia tentado combater contra Ai, mas perderam. E vários israelitas morreram. Josué agora, ele quer combater contra Ai, mas não através de uma estratégia humana. E Deus lhe deu todo o plano militar. Vamos estudar, vamos examinar aqui um pouquinho, para a gente ver isso. No versículo 1 mesmo, quando Deus disse para o general Josué: não temas e nem te espantes. Esse é o primeiro ponto. Ninguém pode entrar numa batalha sentindo medo. Se você, por exemplo, for tentar expulsar um demônio de uma pessoa, e você chegar com medo para dar a ordem, o diabo, só de olhar para você, ele percebe que você está pálido, que não tem sangue nos teus lábios, que você está amarelo de medo, que os pelos do braço estão arrepiados, que o cabelo está de pé, e aí ele sapateia em cima de você. Você não pode ter medo para a batalha. E isto Deus está dizendo de imediato, e é uma coisa que ele repete a palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse: não temas e não te espantes. Isso parece algo repetitivo, sei que você já ouviu várias vezes, mas não custa recordar. Toda vez que você tiver medo, você vai perder a batalha. Olha o caso de Saul diante do gigante que desafiava as fileiras de Israel. Golias era enorme, mas o rei Saul, por causa do medo, já havia perdido a batalha. E quando o pequenino Davi se apresentou para lutar contra o gigante, o que foi que o rei Saul, medroso, disse para o corajoso Davi: tu não poderás guerrear contra ele. Ele é homem feito e você é um menino. Ele é guerreiro e você é inexperiente. Você não poderá. Quer dizer, antes de tentar a vitória, Saul já estava derrotado. Antes de guerrear. Então a batalha se vence ou se perde antes dela começar. Se a pessoa tiver medo, se ela se espantar com o adversário, ela já perdeu a batalha. Deus lembra que a primeira coisa é esta: não temas e não te espantes. Se você tiver medo, vai dar tudo errado. Vamos ver o livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 25. Olha só. O receio do homem armará laços. O medo do homem armará laços. Quer dizer que o medo da pessoa, o receio que ela tem, é contra ela mesma. Quando Pedro estava andando sobre as águas do mar da Galileia, em que momento que ele começou a afundar? Quando ele viu as ondas, a tempestade, o céu escuro, a ventania,
Aí ele teve medo. Quando ele teve medo, ele começou a afundar. Então o receio do homem armará laços. Vamos ver também o que Jó dizia no capítulo 3, versículo 25. Por que o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu? Por quê? Porque o receio arma um laço para o próprio ser humano. Deus está dizendo para o general Josué: não tenha medo, não temas e não te espantes. Porque Josué poderia ter medo naquela hora, afinal de contas, uma parte do exército de Israel correu deles, perdeu uma batalha. Ele poderia achar que o inimigo era mais preparado do que na verdade era. Deus está dizendo, não tenha medo. Por que Deus está dizendo isso? Porque Ele conhece o adversário. Deus está garantindo para Josué, não temas e não te espantes, porque Ele conhece o adversário. Eu sei que você não conhece totalmente os perigos e não conhece totalmente o adversário. Sei que você tem medo, muitas vezes, do que ainda não aconteceu. Você tem medo de, por exemplo, ser mandado embora essa semana. Você tem medo de ficar doente. Você tem medo que aquela dorzinha possa ser uma doença muito grave. Você tem medo de não conseguir as coisas. Você tem medo de ser destruído. Você tem medo de cair numa cilada. E você nunca sabe o que é que estão tramando contra a tua vida. Mas você não precisa saber. E você não precisa conhecer o adversário. Basta conhecer o Senhor dos Exércitos. Se você conhecer o Deus Todo-Poderoso, e se você seguir a estratégia de guerra que Ele tem prazer em dar para quem nele confia, então Deus vai te garantir que não importa quem seja o teu adversário, ele não poderá prevalecer contra a tua vida, porque contigo está o Senhor Todo-Poderoso. Não temas e não te espantes. Não há ninguém mais poderoso do que Deus. Se Deus está contigo, quem que poderá ser contra você? Qual é o adversário que poderá ser tão forte a ponto de desafiar o próprio Deus? Então o Senhor se apresenta para o general Josué e diz, não temas e não te espantes. Continuando aqui, voltei para Josué capítulo 8. Deus tinha dito, toma contigo toda a gente de guerra. Toma contigo as pessoas que querem fazer esta guerra. Gente que não tem medo. Gente que tem coragem. Pessoas que não se assustam diante do adversário. Toma toda a gente de guerra que esteja na concordância de ir para a guerra com o objetivo de vencer o adversário, de conquistar as posições do inimigo. E quando Deus disse, toma contigo, toma com você, pessoas que pensam como você, que estão concordando com você, Deus estava tão somente mostrando que a força verdadeiramente vem da união. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Concordância e união. Afinal, Jesus Cristo tinha dito, toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quando Deus falou para Josué, toma contigo, com você, junta com você as pessoas de guerra, Deus estava querendo isso, que não houvesse divisão, que todos estivessem unidos no mesmo objetivo, no mesmo parecer, que era vencer a guerra. Em Mateus capítulo 18, versículo 19,
nós vemos este princípio espiritual da vitória do povo de Deus. Diz assim, Jesus falando, Mateus 18:19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, unidos no nome do Senhor Jesus, Paulo rogando para os irmãos, não para um irmão. Ele está rogando para os irmãos, em nome do Senhor Jesus. E Jesus está dizendo, se 2 de vós pedirem, concordarem na terra, acerca de qualquer coisa ao Pai, em meu nome, eu o farei. E ele garante que é ele mesmo que está no meio dessa concordância. Deus está dando uma ordem para o general Josué. Deus é poderoso para vencer a guerra com um homem só. Quem acredita nisso? Ué, lógico que sim. Deus é todo poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos. Bastava ele dizer, Josué, ai não é nada, aquela cidade não é nada. Para eu mostrar o meu poder, eu quero, Josué, que você avance sozinho. Você vá sozinho, porque hoje eu vou fazer um grande sinal para todo Israel ver e para os inimigos contemplarem. Você sozinho vai conquistar a cidade de Ai e todos os moradores irão cair. Vai, Josué, vai sozinho. Não. Ainda que Deus tivesse poder para dar a vitória a uma pessoa isoladamente, Deus mandou Josué convocar todos os que eram de guerra. Por quê? Para que todos participassem do milagre que Deus ia operar. Para que Deus mantivesse o povo unido em um único propósito. Você já ouviu aquele ditado, mandurinha não faz verão? Pois é. Imagine eu sozinho aqui na igreja. Gente, vamos à guerra! E não tem ninguém aqui para ir à guerra. Ah, meu Deus, mas o Senhor está comigo, eu vou. Não, Deus não quer ninguém agindo sozinho. Deus te trouxe aqui hoje para que você se juntasse às fileiras do exército do Deus vivo. Cada pessoa que inclusive está ligada, ouvindo a mensagem à distância, cada pessoa foi convocada pelo Senhor dos exércitos. E o Senhor está dizendo a mim e dizendo a você, juntem todos os valentes, juntem todos os guerreiros, concordem na mesma coisa, sigam em frente, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Eu sou contigo e eu te dou a vitória, diz o Senhor. Mas a vitória é para todo o povo de Deus. Se eu orar sozinho, é óbvio que Deus me ouve. A minha oração, quando eu faço isoladamente no meu quarto, ou ali no sofá da sala, sozinho, ou então quando eu vou para o terraço e oro sozinho, é uma ótima oração. Mas a oração é muito mais poderosa quando eu chamo você para orar junto comigo. E quando nós nos reunimos aqui, isso é tão poderoso que o próprio Senhor Jesus está presente no nosso meio. Ele mesmo está aqui no meio do seu exército. Nós temos um comandante. Nós temos alguém de verdade o tempo todo no nosso meio. Nunca vamos agir sozinho. Por isso que não é uma boa política a pessoa falar, hoje eu vou ficar em casa, está chovendo, está frio. Ou então hoje eu não vou na igreja, hoje eu estou com preguiça. Eu sempre ouço testemunhos assim depois da oração de cura. Sabe, pastor, eu fiquei de cama o dia inteiro. Mas eu queria vir na igreja, eu vim, quase não consegui subir no ônibus, vim arrastando a perna, e assim por diante. Aí a pessoa está na igreja e diz, eu não sei, pastor, depois que eu vim aqui na igreja, sumiu tudo, estou curada. Não é assim? Por que Deus não foi lá na casa da pessoa curar? É ou não é? Eu tenho visto isso o tempo todo. Eu fico admirado, por exemplo, com o testemunho da Iraci de São José dos Campos.
Essa mulher paralítica há muitos anos rolava de uma cama para outra dentro do quarto. Quando ela queria ir para a sala, era levada carregada para a sala. Aí quando queria ir para o quarto, era levada carregada para o quarto. Procurando música, ouviu a palavra de Deus na rádio em São José. Ficou gostando, foi ouvindo, sua fé foi aumentando. Aí ela teve vontade de vir aqui na Paz e Vida, mas paralítica. Aí ela pagou um peroeiro, uma van, carregaram a mulher, colocaram na van, e ela veio de São José dos Campos até aqui. Não é? Com aquela fé. Olha só. Carregada. Quando chegou aqui, na sede nacional, tiraram ela da van com muita dificuldade. Pessoa que não anda, fica mais pesada ainda. Carregaram a mulher, entraram aqui nesta igreja, passaram por aquela porta, carregando a mulher, pesada. Mas quando ela entrou na igreja, ela começou a dizer: para, me põe no chão, me põe no chão. Ué? Aí puseram ela no chão, a mulher começou a saltar, a glorificar a Deus, e foi curada. Coisa impressionante. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Agora Deus sabia que a Iraci estava doente lá em São José dos Campos. Alguém me carrega para ir no banheiro? Isso é chato, não é? Alguém me carrega para me levar na sala? Alguém me carrega para levar de volta para o quarto? Isso é chato, não é? O tempo todo. Eu quero respirar um pouco de ar lá fora. Alguém me carrega? É chato ou não é? Deus sabia que isso era chato, sim ou não? Muito chato. Deus sabia que ela estava sofrendo, sim ou não? Deus tinha pena dela, sim ou não? Lógico. Tudo isso. Deus sabia que ela tinha fé, sim ou não? É lógico, estava ouvindo e a fé aumentando. Então por que Deus não falou: tadinha da Iraci? Ela não pode andar, coitadinha. Eu vou curá-la no próprio quarto, não é? Por que Deus não fez isso? Porque há um princípio, amados, chamado união. E o reino de Deus não abre mão disso. É lógico que Deus está em toda parte ao mesmo tempo. É lógico que nós ouvimos testemunhos diretos de pessoas que foram curadas também à distância pela rádio. Muitos testemunhos. Mas o que eu sempre vejo é isso. Que ainda que seja difícil, e a pessoa vem à igreja, porque ela sabe que aqui vai encontrar pessoas que pensam como ela, que acreditam no mesmo Deus, que louvam o mesmo Deus. Quando a pessoa entra no meio de uma fileira como esta, e encontra pessoas com o mesmo coração, então Deus começa a agir maravilhosamente. Manifesta a sua presença no meio do povo e cumpre a palavra que ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E tudo que 2 de vós concordarem na terra será feito pelo meu Pai que está no céu. Tomem todos os homens de guerra, todas as pessoas de guerra, retornando lá para a estratégia que Deus foi passando para Josué. Estamos destrinchando o versículo 1, o que Deus disse. Aí Deus fala: e levanta-te e sobe a Ai. Em outras palavras, não fiquem só ouvindo. Comecem a agir. Não adianta a pessoa receber uma estratégia e não pôr em prática. Deus disse: levanta-te e sobe a Ai. Olha só. Deus havia falado muito ao dar esta ordem. Tinha falado pouquíssimo. Se Deus tivesse dito no final do versículo 2: levanta-te e sobe a Ai, então nós iríamos dizer: bom, ele passou a estratégia completa, aí mandou Josué agir. Mas Deus falou o que somente? Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Só isso. Ou seja,
se a pessoa não tiver medo, se a pessoa se unir com outras que têm a mesma fé e estão na mesma concordância, os principais elementos da vitória já foram entregues. A pessoa já está pronta para combater, porque ela sabe que é uma ordem de Deus. Ela vai agir e a fé já está sendo colocada em ação. Vamos ler a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Olha o conselho aqui. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Se eu receber uma palavra de fé para eu não ter medo, e se eu não agir, eu serei como uma pessoa morta, serei como um cadáver que não é capaz de fazer nada. Uma fé sem ação é uma fé morta. Por isso que agora Deus disse, levanta-te e sobe a Ai. Em seguida Deus falou, estou em Josué 8, versículo 1 ainda. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Ou seja, aquele principado e potestade que tinha autoridade na cidade, foi o primeiro que Deus entregou na mão do general Josué. Eis que tenho dado na tua mão. Deus não está dizendo, eis que eu te darei, vai lá, eu te darei. Deus disse, eis que tenho dado. Já estava dado. A principal autoridade, o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, olha só, a autoridade, o povo, os bens e a terra. Tudo que dizia a respeito ali, Deus já tinha dado. E Deus estava confirmando que era para ele avançar. Porque Deus já tinha dado. Ele precisava ir lá e possuir o que Deus já tinha dado. Ou seja, Deus te trouxe aqui hoje. Você já está reunido com pessoas que pensam igual a você. Quem aqui está na concordância em nome de Jesus e crê que Deus já deu a vitória? Com isso nós já podemos ir. E Deus reafirmou, não temas e nem te espantes, porque eu dei o rei de Ai na tua mão, eu dei o povo de Ai na tua mão, eu dei a cidade de Ai na tua mão, e eu dei a terra de Ai na tua mão. Eis que tenho dado. Deus já te deu. Quando você chegou aqui, e quando você se juntou a nós, e quando você ouviu esta palavra, você já estava entrando na bênção, porque Deus deu a vitória na tua mão. Ele já entregou esta vitória. É para quem quiser possuir. É para quem acredita e vai buscar. É para quem vai agir. Vamos ver mais uma vez na carta de Tiago, o capítulo 1, versículo 6. Vamos retornar Tiago, capítulo 1, versículo 6. Olha só. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É estranho. Mas se eu duvidar, eu não recebo o que Deus já deu. Você quer ver uma coisa só? Deus já deu o seu Filho Jesus. Mas se eu duvidar que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, se eu duvidar que Ele ressuscitou, se eu duvidar que Ele é o Filho de Deus, se eu duvidar que Ele se assentou à direita do poder, se eu duvidar que Ele vai voltar, apesar de Deus já ter dado tudo isso, eu não vou receber do Senhor coisa alguma. Tudo que Deus já deu, eu só tomo posse se eu tiver fé. Deus disse para Josué, olha, que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Não temas e não te espantes. Não duvide não.
Não duvide no teu coração, porque apesar de eu já ter dado, se você duvidar, você não vai receber, não vai possuir coisa alguma. Retornando em Josué capítulo 8, vamos para o versículo 2 agora. Deus disse: farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei. Jericó foi totalmente colocada abaixo. Deus quer que a mesma coisa seja feita com Ai. O mesmo que foi feito com o rei de Jericó, tem que ser feito com o rei de Ai. Deus não vai tratar diferente o rei de Ai. Do jeito que ele tratou o rei de Jericó, e do jeito que ele tratou a cidade de Jericó, do mesmo modo ele vai tratar também o rei de Ai, o povo de Ai e a cidade de Ai. Deus não tem mudança de atitude. Deus não trata e nem faz acepção de pessoas. E por que Deus quer que o rei de Ai e o povo de Ai recebam o mesmo tratamento do rei e do povo de Jericó? Porque este povo de Ai e o rei de Ai também eram supersticiosos, místicos, e apelavam para poderes sobrenaturais. Eles tinham fé em falsos deuses, e acreditavam em entidades, e agiam também fora a idolatria, apelando para a feitiçaria. No livro do profeta Miqueias, nós vamos ver isto. Por que Deus está irritado com Ai e com o seu rei? E por que ele não vai tratar diferente? Deus não vai transigir com o adversário. Inimigo é inimigo. Vamos lá, livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Vamos ler o versículo 10. Miqueias, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: e sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derribarei todas as tuas fortalezas, e tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros, e arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura, e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos, e arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. Será que Deus mudou de ideia depois de tanto tempo? O povo adora mesmo reverenciar imagens. Isso está no ser humano. Será que depois de tanto tempo Deus está chegando a essa conclusão? No passado eu fui intolerante, mas agora eu deixo o povo fazer imagem. É a fé. É a maneira deles adorarem, é a maneira deles crerem, eles precisam ver. Será que Deus tem um tratamento diferente e faz acepção de pessoas? Nem agora, nem nunca, amados. Ainda que alguém possa dizer: não, mas aquela imagem que eu tenho é sagrada. Não, Deus não faz acepção. O povo de Ai era tão idólatra quanto o povo de Jericó. O povo de Ai acreditava em agouros, fazia feitiçarias, sacrificava nos bosques, faziam oferendas no meio das matas. Será que Deus mudou? Não, agora eu deixo, não tem problema. Se você entrar num terreiro, daqueles assim da pesada, onde o pessoal bebe sangue de bode, onde eles mordem o pescoço da galinha viva, e a galinha lá, coitada, cacarejando e eles bebendo o sangue dela. Se você examinar os ídolos que estão dentro do terreiro, você vai ver lá uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, você vai ver lá um ídolo representando Jesus Cristo, ao lado de uma imagem de Exu, ao lado de uma imagem do Preto Velho, e assim por diante. Se você entrar numa igreja que fala de Deus e de Jesus Cristo, e ver dentro dela vários ídolos e imagens, aquilo não é de Deus não, amados. Ainda que o nome de Deus seja invocado naquele lugar, ainda que haja ídolos representando o próprio Jesus Cristo,
ou apóstolos, ou santos do passado, Deus não mudou de ideia não, e nunca vai mudar. O tratamento que ele deu para Ai foi o mesmo tratamento que tinha dado a Jericó. E Deus não vai mudar o tratamento agora, seja para qual cidade for, nem agora e nem no futuro. Essas cidades aqui que Deus está falando, e destruirei as tuas cidades, são essas cidades que se gabam de serem centros de peregrinação idólatra. Quantas cidades no Brasil recebem peregrinos e turistas do mundo todo e ainda se intitulam a capital da fé? É a capital da fé sim, mas de uma fé errada. Estão adorando um ídolo sem vida, sem fôlego, um ídolo sem espírito. Essas cidades que Deus vai destruir são as cidades que se portam como centros de idolatria. Todas elas caíram no passado e vão continuar caindo. É por isso que Ai vai cair, e no futuro a grande Babilônia também vai cair. Deus não vai mudar o comportamento dele. O mesmo tratamento que ele deu ao rei de Jericó e ao seu povo, ele vai dar para o rei de Jericó, para o rei de Ai e também para o povo de Ai. E futuramente ele vai dar esse mesmo tratamento, porque Deus não muda de comportamento. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, para que isso fique bem claro para você, para que ninguém pense que Deus mudou de ideia, agora pode, agora tem uma imagem aí benzida pelo Papa, agora pode adorar, para que ninguém pense que Deus liberou a idolatria. Olha o que diz Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Ah, pastor, mas Jesus é amor. Só que quem está falando isso é ele mesmo. Olha aqui o versículo seguinte. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Então, ele não mudou. Ainda que Jesus Cristo seja tão amoroso, o tratamento dado ao rei e ao povo de Ai vai ser o mesmo tratamento que foi dado ao rei de Jericó e ao seu povo. Voltando para Josué, capítulo 8, versículo 2. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Salvo que para vós saqueareis os seus despojos. Quer dizer, Deus está mandando possuir aquilo que o inimigo ilegalmente tinha tomado conta, aquilo que o adversário estava possuindo, aquilo que não podia estar nas mãos de quem não é abençoado. A Bíblia diz que o ímpio ajunta para dar àquele que agrada a Deus. Por isso que Deus está dizendo agora, vocês vão pegar os despojos e o gado de Ai. Vai passar para a mão de vocês. E finalmente, a estratégia. Olha só aqui no finalzinho é que Deus deu a estratégia no versículo 2. Põe emboscadas à cidade por detrás dela. Deus olhando toda a estrutura fortificada de Ai, Deus viu que aquela cidade tinha um ponto vulnerável, um ponto fraco. Deus sabia que para derrotá-los, teria que dar a estratégia para o general Josué, para que ele colocasse emboscada por detrás da cidade. Deus sabia desse segredo e está revelando para Josué, mas ele só revelou no finalzinho aqui, o ataque propriamente dito. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Não vai atacar de frente não, vai atacar por detrás. E Deus deu toda a ideia para Josué. Você vai pôr uma emboscada por detrás da cidade e você vai atacar Ai com outro grupo pela frente. Quando eles virem vocês indo pela frente, eles sairão ao encontro de vocês e deixarão a cidade desprotegida. E vocês corram deles. Quando eles virem vocês correndo, fujam. E eles vão ficar correndo atrás. Quando eles já estiverem longe da cidade, aí, Josué, você levanta a tua lança, dando sinal para aquele outro grupo que está de emboscada atrás da cidade. Aí aquele grupo vem por detrás e conquista a cidade. Deus deu a estratégia para Josué e ele vai colocar em ação. Agora, esse detalhe que Deus já sabia, ele só revelou para quem o obedece. Ele não passa a estratégia final
se a pessoa antes não preenche os requisitos que ele já havia falado. Não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai, olha que tenho te dado na tua mão, farás a este rei como fez com o outro, vai saquear os despojos e você vai pegar e colocar uma emboscada por detrás da cidade. Deus só revela o seu segredo quando a pessoa já está colocando em prática os outros itens. Vamos ver no livro de Salmos, capítulo 25, no versículo 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Agora eu falo e toda a igreja repete comigo. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Há um conserto aí. Deus, Ele coloca um conserto para a gente fazer com Ele. Um conserto de vida, uma aliança, tudo, em todo sentido. Algo que vai estabelecer uma relação íntima entre a pessoa e o próprio Deus. Para esta pessoa, Deus revela os seus segredos. Para pessoas que o temem, isto é, pessoas que querem obedecer. A pessoa só obedece porque ela tem temor de Deus. E o segredo do Senhor é para quem tem temor. E Ele lhes fará saber o seu conserto. Vou me consertar com Deus. O mérito do general Josué, nas seguidas vitórias que ele tinha, era justamente fazer com fé tudo aquilo que Deus mandava. E por que Josué tinha esta fé e fazia tudo o que Deus mandava? Porque ele tinha temor no seu coração. Ele sabia que, saindo fora da direção de Deus, ele só encontraria derrota. Então a grande estratégia do general Josué não era uma inteligência brilhante para fazer uma emboscada, para fazer um plano de ataque. A inteligência de Josué mostrava para ele que era necessário ter temor do Senhor e com fé obedecer tudo o que ele mandava. E foi isso que Josué fez. Retornando então para o capítulo 8 do livro de Josué. Veja como o segredo de Josué era obedecer. Vamos ver o versículo 8. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Josué obedecia a palavra e mandava ao povo que obedecesse a palavra e fizesse conforme aquilo que o Senhor tinha ordenado. Fé e obediência, porque ele tinha temor de Deus e Deus lhe revelava o segredo, e ao mesmo tempo Josué mostrava que era uma pessoa inteligente. E olha só, a inteligência para obedecer. Meu Deus, espera aí, o Senhor está querendo que eu coloque uma emboscada numerosa atrás da cidade de Ai? O Senhor quer que eu, com outro grupo numeroso, ataque a cidade de frente, e quando o rei de Ai e o seu exército me ver, eles vão correr atrás da gente, e ao invés de combatê-los, o Senhor quer que eu fuja? O Senhor quer que eu corra? E o Senhor quer que eu faça isso até que eles fiquem longe da cidade? Aí depois eu levanto a lança. Aí o povo que está lá atrás da cidade invade a cidade desprotegida e toma a cidade. Meu Deus, a ideia é boa, mas é uma vergonha. Eu, o general Josué, o que o meu povo vai pensar se eu sair correndo? O que eles vão imaginar de mim se eu recuar? Eu não posso contar esse plano para todo mundo porque pode vazar para o inimigo. Mas vai ficar muito chato eu mandar a trombeta tocar para o exército recuar. Ah, Senhor, não, dá um outro jeito. Deus não podia ter dado um outro jeito? Vai, Josué, vai em frente, ataca. Os dois exércitos atacando o rei de Ai ao mesmo tempo, um pela frente e um por detrás. Ué, Deus daria vitória também, Deus está lá no meio. Mas Deus quer que Josué fuja, para que o rei de Ai pense que Josué está com medo. Deus quer que ele faça isso.
E às vezes Deus nos dá estratégias que nos obrigam a recuar. Nem sempre a ordem é avançar, às vezes é recuar também. Seja recuar ou seja avançar, nós temos que ter fé para obedecer. Porque não é a nossa inteligência, é a inteligência de Deus que está agindo, amém, igreja? Se Deus está dizendo, você pode confiar na inteligência suprema de Deus. Josué não questionou, do jeito que o Senhor mandou, assim faça. Agora, olha só, há alguém no universo mais inteligente que Jesus Cristo, sim ou não? Não. Aqui na terra nunca houve, e em todo o universo jamais haverá, alguém com a inteligência do Senhor Jesus. Mas um dia o Senhor Jesus foi combater o inimigo, e ele também recuou, igreja. O inimigo, observando, poderia pensar, ele está com medo, ele está fraco. Vamos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Jesus sabe que logo, logo, Satanás, liderando Judas Iscariotes, os guardas do templo e uma multidão com porretes, Jesus sabe que logo os inimigos estarão ali no Monte das Oliveiras para prendê-lo. Olha só o que diz aqui, João 14:30, Jesus dizendo, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus Cristo vai docilmente se deixar prender. Não vai esboçar nenhuma reação. Ele sai do lugar que estava e vai se deixar prender. O inimigo pensará como ele é fraco. O inimigo vai olhar a atitude de Jesus. Esse homem não é nada daquilo que a gente pensava. A ponto de um servo do sumo sacerdote, encorajado por causa daquela apatia de Jesus, dar uma bofetada no rosto do Senhor. E eles vão deitar e rolar, vão espancar Jesus, vão torturar, vão cuspir no seu rosto, vão bater na sua cabeça, porque Jesus parecerá fraco. E por que Jesus Cristo aparentemente está sendo derrotado? Por que Jesus Cristo vai passar por tal humilhação e vergonha? Poxa, meu Deus, eu morro na cruz sim, mas preciso levar cuspida na cara? Eles precisam zombar de mim, precisam me torturar, precisam me bater? Não, meu Deus, eu vou lá e morro na cruz. Não, meu Pai, eu vou lá e tudo bem, faço a obra. Mas Jesus Cristo disse para os discípulos, e isso é sinal de inteligência, ó. Ele que é a maior inteligência do universo. Ele disse, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Josué, ele sabe que a vitória vem quando a pessoa faz aquilo que o Pai manda. Toda pessoa inteligente vai querer obedecer o Senhor. Josué mostra toda essa inteligência. Acontece a batalha do jeito que eu narrei para você, desta maneira que Josué recebeu de Deus, assim ele fez. E eles tiveram uma vitória brilhante. Porque quando o rei de Ai e o seu exército viu, eles estavam no vale, longe da cidade, enquanto lá atrás a cidade estava sendo ocupada pela outra parte do exército de Josué. E quando eles viram que a cidade estava sendo incendiada, que a cidade estava caindo, quando o rei de Ai e o seu exército quis correr para lá, era tarde demais. Já estava tudo em chamas. Ou seja, eles não tinham aonde se entrincheirar. Eles não tinham para onde correr, não tinham para onde fugir. E aqueles que invadiram a cidade e a dominaram, agora vieram também por detrás, e as duas partes do exército de Israel cercaram o rei de Ai e o seu exército, e teve a maior vitória naquele dia. Uma vitória extraordinária. Isso é de Deus, amados. Ou seja, eu faço o que ataco, aí eu faço o que recuo. Quando eu faço o que recuo, você ataca. E quando você
atacar, então eu também ataco. E quando o inimigo pensar em correr, aí nós vamos atrás dele. Vamos cercar o adversário. O que quer dizer isso? Vai ter um momento em que eu oro por você. Eu estou no ataque. Mas vai ter um momento que você vai ter que orar por mim. Vai ter um momento em que o diabo, o adversário, vai pensar, como ele está fraquinho, vou acabar com ele. Mas do outro lado está o exército do Deus vivo, reunido em nome de Jesus Cristo, combatendo o adversário. Por isso que nós temos que estar unidos, igreja. Eu oro por você quando você está fraco, e você ora por mim quando eu estou fraco. O inimigo pensa em te arrasar, pensa que você está sozinho, mas aí vem o exército do Deus vivo. Nesta união nós vamos conseguir a vitória. Caíram todos os moradores de Ai, que foi a leitura inicial que nós fizemos aqui. Lembra quando nós lemos no início o versículo 25? E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Circule o nome de Ai e escreva a tradução de Ai. Ai quer dizer ruína. Agora, a partir de onde que veio o ataque a Ai? Veja o versículo 9. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai. Circule a palavra Betel. Coloque a tradução. Betel quer dizer casa de Deus. Como é que se chamava a cidade de Betel antes de receber este nome? Luz. Jacó, muito tempo atrás, estava fugindo do inimigo. Olha só, era uma batalha também. E ele parou na cidade de Luz. Na cidade de Luz ele teve a revelação de Deus. Aí ele resolveu chamar aquele lugar de casa de Deus. Betel, casa de Deus. Jacó teve a vitória ali em Betel. De onde que o exército de Josué está partindo contra Ai? A partir de Betel, a partir da casa de Deus. Ou seja, traduzindo tudo isso, Ai é a cidade do inimigo, é a ruína. Só cai quem permanece em Ai. Todos os que caíram naquele dia eram os de Ai. Os que estavam em Betel, ninguém caiu, todos foram vencedores. Você está entendendo? O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo apela para todas aquelas práticas que a gente falou e que a palavra de Deus condena. Invocar espíritos, adorar imagens, fazer trabalhos em bosques, feitiçarias. O diabo usa todas estas armas em Ai. Ou seja, só provoca ruína. Todos os moradores de Ai caíram. Todos os que permaneciam na ruína caíram. Mas todos os que estavam em Betel venceram. E Betel é a casa de Deus. Se você permanecer firme em Betel, você é mais do que vencedor por Jesus Cristo. A vitória do exército veio a partir do momento que eles avançaram sobre Ai, a partir de Betel. Foi uma ruína só para quem permanecia em Ai. Mas para quem estava em Betel, foi uma vitória só. Deus tem prazer que você fique em Betel, que você fique na casa de Deus. Deus não quer que você continue em Ai, porque se você continuar em Ai, você vai cair. Todos os que eram de Ai caíram, porque estavam com a vida arruinada. Só venceram todos os que tinham essa relação com Betel, com a casa de Deus. Quando Jacó teve a revelação de Deus em Betel, ele compreendeu que Deus estava com ele para lhe dar vitória. Jacó teve uma revelação especial de Deus. Em Luz, mudou o nome da cidade para Betel, porque ele compreendeu que na casa de Deus ele tinha encontrado a verdade. Ele ia vencer o adversário
Ele ia vencer o inimigo, ele não ia mais ter medo, porque agora ele tinha encontrado com Deus em Betel. Este lugar aqui vai chamar Betel, disse Jacó. Casa de Deus. É na casa de Deus que você se reúne com outras pessoas que pensam igual a você. É na casa de Deus que o Senhor Jesus está presente no meio do seu povo. E é em Betel que você se torna vitorioso. Ai representa aquele lugar onde o inimigo está agindo com todas as suas forças para arruinar a sua vida. Se você está cansado, se a tua vida já foi arruinada, se você já caiu, se você perdeu tudo, se você esteve morando em Ai e não conseguiu nada na sua vida, pelo contrário, dor em cima de dor, queda em cima de queda, hoje Deus está se revelando para você, para que você saia de Ai e venha para Betel, porque Ai não tem futuro. Todos os que estavam em Ai caíram. Todos os que eram de Betel venceram. Todos os que estavam na ruína não tinham futuro. Todos os que faziam as práticas de Ai caíram. Mas todos os que tinham a prática de Betel venceram. Deus quer que você seja um vencedor. Hoje Ele está te passando uma estratégia para você mudar a história da tua vida. E não vamos esquecer que um dia, antes dessa vitória, Ai tinha também derrotado uma parte do exército de Deus. Porque eles agiram por conta própria, sem levar em consideração a estratégia de Deus. E também porque havia um pecado ali. Deus não deu a vitória para o exército de Israel naquela primeira batalha contra Ai, porque havia um pecado ali. Quando o pecado foi tirado, aí Deus deu toda a estratégia para a vitória de Josué e o exército de Israel. O Senhor Jesus, Ele veio para tirar o nosso pecado. Ele arranca o nosso pecado. O pecado nos impede a vitória. Todas as coisas erradas que fazemos atrapalham a nossa vitória. Às vezes, nós estamos fazendo coisas claramente, como faziam os moradores de Ai. Idolatria, feitiçaria, ocultismo, superstição. Acreditando em coisas fora da palavra de Deus. Duvidando do Senhor. Fora, totalmente fora de Betel. Em Ai, completamente na ruína. Às vezes nós estamos assim. Mas às vezes também nós pecamos. E o pecado atrapalha a nossa vitória. De qualquer maneira, o Senhor Jesus se manifestou para retirar o nosso pecado. Para tirar toda a condenação da nossa vida. Para que Deus te dê uma estratégia vitoriosa diretamente do seu Espírito. Hoje há pessoas aqui que estão com a vida arruinada, que estão com a vida destruída. Mas não foi por acaso que o Senhor te trouxe justamente aqui em Betel, para que você se torne um morador definitivo da casa de Deus. Se você se tornar um morador, uma moradora definitivamente em Betel, quem perseverar em Betel até o fim, um dia também estará na casa de Deus, que Ele está preparando lá na glória. Se a pessoa hoje não permanece em Betel, futuramente não estará nas mansões celestiais. A vitória para o exército de Israel ocorreu a partir de Betel, a partir daquela experiência com Deus. Os que permaneceram em Ai ficaram na ruína, perderam tudo. Não adianta, Deus não vai tratar diferente. Hoje e sempre a vitória é para quem está na casa de Deus. Por isso eu vou fazer um convite agora para você que está cansado de ruína, de derrota, que está cansado de perder. Você que está cansado, cansada de sofrer. Derrota em cima de derrota, queda em cima de queda. Você não quer mais essa vida para você. Você quer a vitória. Você quer agir. Ouvindo tudo que você ouviu. Se você não receber o que Deus já te deu, então você não terá vitória nenhuma.
A vitória já está à sua disposição, mas você tem que agir e tem que sair do teu lugar e possuir aquilo que Deus já deu. Quando o Senhor falou com Josué, faz assim, 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 agora levanta-te e sobe e vai a Ai, porque eu tenho dado o seu rei, o seu povo, a sua cidade, a sua terra nas tuas mãos. Eles tiveram que agir. Chegou o momento de você agir, de você sair do teu lugar, de você entregar tua vida para o Senhor. Olhem todos para mim agora, olhem todos para mim. O nome Josué é a forma portuguesada da palavra hebraica Yeshua, que é o nome de Josué em hebraico. E Yeshua é o mesmo nome do Senhor Jesus. Quando Deus deu a vitória para Josué, disse a ele: toma contigo todos aqueles que são de guerra. Ou seja, venceram os que estavam com Yeshua. Todos os que andaram com Josué venceram. Yeshua é o nome hebraico de Jesus Cristo. Em Israel ninguém fala Jesus. Quando se referem a Jesus em Israel, eles pronunciam o nome Yeshua. Esse é o verdadeiro nome de Jesus. Se você nesse momento quer ter vitória, você precisa se juntar com Yeshua, com Jesus Cristo. Ele é o grande vencedor. Ele já venceu a morte e o inferno, e ele já teve a maior vitória de todos os tempos. E ele diz a você: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você estiver com Jesus Cristo, se Jesus Cristo for o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e se você sair de Ai e permanecer em Betel, na casa de Deus, a vitória já é sua, em nome de Jesus Cristo. Hoje, oficialmente, você vai se unir aqui em Betel a Yeshua, para ter a tua vitória completa. Você que está ouvindo esta palavra e não aguenta mais perder, não aguenta mais derrotas, não aguenta mais sofrimentos, você que agora não está mais duvidando, está crendo e quer a vitória, deixa eu dizer isso, deliberadamente, você tem que sair do teu lugar e se unir a Jesus Cristo, aqui em Betel, na casa de Deus, onde está a tua vitória, e perseverar até o fim. Por isso que a gente sempre convida no final: quem quer entregar a vida para Jesus? Quem quer receber Jesus como único Salvador? E a pessoa que faz isso, que diz sim, eu quero, esta pessoa, ela é vista no mesmo instante por Yeshua, por Jesus Cristo, que está aqui no meio do seu povo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deste povo. Se você entregar tua vida para Jesus agora, se você agora sair de Ai, se você disser à ruína: basta, chega, não quero mais saber de ruína na minha vida, agora eu só quero andar com Yeshua, agora eu só quero estar em Betel, agora eu quero colocar em prática essa estratégia de Deus, então o Senhor vai começar a te dar vitória uma atrás da outra. E a primeira vitória vai acontecer agora. Satanás vai ser derrotado e esmagado debaixo dos teus pés. Se você entregar tua vida para Jesus agora, o inimigo não poderá te tocar. Porque a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, você passa a ser propriedade do Senhor. Você é comprado, comprada pelo sangue de Jesus. Não tem como mais ser derrotado pelo diabo. O diabo pode até atacar. E quando o diabo atacar, não vai ser vergonha você recuar. Mas não se esqueça, você não está sozinho. Todo esse povo de Deus estará guerreando com você. Nós estaremos sempre orando por você. Mas você tem que permanecer em Betel. Quantas pessoas aqui, ouvindo esta palavra, querem receber Jesus, o Yeshua? Quantos aqui querem receber o Filho de Deus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga a tua mão. Oh glória. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor, vem para cá.
Saiam dos seus lugares. Vamos aplaudir o Senhor por cada vida que vai chegar aqui na frente. Chega aqui perto de mim. Você está em Ai. Pastor, eu estou em Ai. Minha vida está arruinada, minha vida está acabada. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Não há futuro em Ai. Pede licença para o povo, porque você vai vir aqui na frente. Vai se tornar morador de Betel. Vai se tornar moradora de Betel, a casa de Deus. Pede licença e vem para cá. Você que já estava em Betel e por um instante saiu para Ai, isto é, afastou-se, desviou-se, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Você não foi feito para a derrota. Deus te chamou para a vitória. E em Jesus Cristo você é mais do que vencedor. Você que está afastado, afastada, vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. Não precisa ter vergonha nenhuma, não. Venha do jeito que você está. Às vezes a pessoa tem vergonha de vir. Josué não teve vergonha de recuar quando precisou. Às vezes a gente tem que voltar atrás. Eu estava decidido a não vir mais para a igreja. Volte atrás. Volte atrás. Deus não te chamou para ficar correndo do inimigo, não. Ele te chamou para você ter vitória. Mas faça do jeito que Ele está mandando. Se o Espírito Santo está te tocando para você vir aqui na frente, então venha, venha. Se o Espírito Santo está te movendo, te colocando o desejo de sair do lugar e vir aqui na frente, obedeça a voz do Senhor. Venha aqui para frente, porque nós vamos fazer esta oração. Venha. Obedecer é sinal de inteligência. Se o Espírito Santo está te chamando, obedeça. Seja inteligente, venha aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá. Eu vou pedir para que, se mais alguém sentir vontade de vir aqui na frente, que se manifeste e venha. E enquanto eu vou chamar as pessoas que estão ouvindo à distância, você vai saindo do teu lugar e vai vindo para cá, tá bom? Eu vou chamar as pessoas que estão ouvindo pela rádio, pessoas que estão ouvindo à distância. Enquanto isso, você está com vontade de vir aqui na frente, vai chegando, vem para cá. Você que está ouvindo a mensagem pela rádio, ou no aparelho de som, ou pela internet, e quer entregar a tua vida para Jesus. Você que está querendo voltar para o caminho do Senhor, se consertar com Deus. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, e quer se render ao Senhor. Se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador, se ajoelhe ao lado do aparelho de som, porque você está agora diante de Deus. Todos nós estamos em Betel agora. Vamos nos ajoelhar agora também. Você que está aqui comigo na sede nacional da Paz e Vida. Vamos nos ajoelhar. Vamos colocar a mão direita sobre o nosso coração. Todos que estão de joelhos, coloquem a mão direita sobre o coração e orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não. Diga, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra e não duvidei no meu coração. É por isso, Senhor, que eu saí do meu lugar para me apresentar diante de Ti. Eu recebi a convocação para estar ao lado de Yeshua e avançar com Ele a partir de Betel para conquistar o território do inimigo e tomar posse da minha vitória. Meu Deus da glória, eu não sou de Ai, não ficarei naquele lugar. A minha vida não estará
em ruína, mas sim em Betel. Eu quero perseverar com o Senhor até o fim. Eu sei, meu Deus, já fui avisado. O Senhor já disse: no mundo terei aflição, mas o Senhor me animou, porque já venceu o mundo. Eu quero, meu Deus, a tua bênção. Eu quero a cobertura do teu Espírito. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Remove agora a minha iniquidade e tudo aquilo que atrapalha a minha vitória. Tira, Senhor, qualquer coisa que esteja em mim e que não te agrada, e abençoe a minha fé, abençoe a minha obediência e a minha inteligência. Eu quero sempre te obedecer, e tudo aquilo que o Senhor me mandar fazer, eu farei, e uma delas eu faço agora. Eu declaro que o Senhor Jesus, o meu Yeshua, é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, se agrade de mim agora e confirme o meu nome no livro da vida. Pai bendito, eu creio que o Senhor, juntamente com Jesus Cristo, já me deu a minha vitória. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Agora você tem a chave para resolver seus problemas como Josué. Não guarde esse tesouro só para você. Compartilhe esse vídeo e ajude outros a vencerem suas batalhas. Deixe seu like para que mais pessoas descubram o caminho da vitória. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.